Primeiro, colocar a gola higiênica e a capa. Coloquei a gola higiênica. Coloquei a capa também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gola higiênica, muitos alunos, eles tentam colar assim, ó. Mas ela não vai colar. Vocês têm que puxar ela, ó, e encostar as duas partes azul mais escura, ó. Que daí vai colar bem. Aí depois, vão colocar a capa, né? Essa capa aqui também é assim, ó. Prendeu com um clipezinho em cima e vai prender com outro clipezinho do outro lado. Não pode apertar muito, senão vai ficar muito... Sempre é bom pedir pro cliente estar tranquilo, ó. Que fique mais frouxinho assim. Depois, dobrar essa gola para ela não ficar para cima, parecendo uma coleira no cliente também, né? Vamos lá, pop, passo número 2 do pop. Ver para qual lado o cliente usa e também se tem conexão em algum dos lados. Organizar e entender o que vai fazer. Usa o cabelo pro lado de lá, né, Daniel? Do lado de cá. Aqui a gente consegue ver, ó, que o cabelo dele é conectado, né? Ele usa para essa lateral aqui. E desse lado aqui, a gente consegue ver que o cabelo dele não tem a conexão, ó. O cabelo tá caindo por cima da lateral. Então a gente sugere pro cliente ou então a gente mantém o corte. Nesse caso aqui, ó, eu vou conectar essa lateral aqui, porque ele não faz aquela divisão. Vocês estão vendo? Não é como se a máquina subisse até aqui e ele faz a divisão e usa o cabelo só para um lado. Quando esse cabelo cair para cá, ó, ele só não vai ficar marcando. Então nós vamos conectar essa parte aqui também. Vou dar uma molhadinha para separar a franja, pra gente conseguir cortar a lateral sem invadir essa parte de cima, porque eu não quero mexer nessa altura da franja. Talvez depois, se ele quiser baixar alguma coisa com a tesoura em cima, a gente mexe. Mas agora a gente não quer invadir ali e correr o risco de tirar a franja com a máquina. Separei franja da lateral. Simples assim. Se vocês forem parar pra pensar, é quase o início da divisão em V. Só não precisa fazer divisão em V bem bonitinho e tal. É basicamente o início da divisão em V, só pra tirar a franja. Terceiro passo do pop. Pentear todo o cabelo para baixo e separar o topete para não cortar a franja. Exatamente o que eu fiz agora. Quarto passo. Colocar o pente número 2 na máquina. Peguei o pente número 2. Coloquei na máquina. Lembram como coloca o pente 2 na máquina ou não? Passar o pente 2 dedos de altura na lateral e 3 dedos atrás na nuca, com um movimento de marcação, criando uma linha. Então vamos começar aqui, ó, por essa lateral. Vira um pouquinho pra cá. Aí, ó. E vou começar com o pente número 2, 2 dedos de altura na lateral. Então, movimento de marcação, lembra qual que é? Subir como se tivesse uma parede, eu tiro a máquina para trás. Beleza. Vim com esse pente número 2, 2 dedos na lateral de altura e 2 dedos até atrás aqui, ó, da orelha, ó. Gravem isso, sempre façam essa marcação reta, tá? Essa marcação tem que ser feita reta. Tem aluno meu esse final de semana que fez assim a marcação. Depois fica ruim pra endireitar. Teve aluno que fez assim a marcação, então fica... Começa reto até 2 dedos atrás da orelha. Ponto. E agora aí, o que eu faço? Agora, lembra que no pop tá marcar com 2 dedos de altura na lateral e 3 dedos na parte da nuca? Então, ó, medi aqui 3 dedos na parte da nuca, subi, movimento de marcação, eu tirei a máquina. Fiz essa outra marcação. Agora, ó, eu tenho essa marca que vem até aqui e a marca que vem aqui. Agora, o que eu faço uma com a outra? Ligo as duas. Pego essa marca daqui, ó. E ligo as duas. Claro que agora, se essa aqui ficar muito reta, eu venho quebrando maquininha para conseguir deixar que venha reta até aqui, dá uma leve arredondadinha e conecta aqui com a marcação que eu fiz de 3 dedos na parte da nuca. Sempre deixando bem limpo, ó, vocês podem ver que o cabelo dele é todo para baixo. Se eu colocar em outra direção, a máquina vai tirar melhor do que se eu só passar a conta. Entendeu? Então sempre é bom que vocês passem em outras direções também. Fechou. Fiz a marcação de 2 dedos, né, na lateral e 3 dedos na parte da nuca. Agora, o número 6 do pop. Após fazer toda a marcação com o pente 2, colocar um pente 2 números maior para começar a disfarçar. Nesse caso, o número 4. 2 dedos mais alto do que o que a gente fez agora, né? Agora, 2 dedos acima da linha do pente número 2, usar o pente número 4 com o movimento em C para tirar a marcação. Mas lembrando, não é aquele Czinho assim, ó. Agora vocês vão ver na prática o que eu falei sobre o Czão, que é o movimento que vocês vão fazer, ó.
Entrei aqui embaixo com a ponta da máquina, passei em cima da marquinha e saí. Ó, eu saio lá em cima no movimento para não entrar, para não arredondar esse corte, ó. Olha ali se não é um C grandão que eu faço. Não é um C que eu faço ele fechadinho assim, ó. É um C que eu faço assim, ó. Eu entro aqui de baixo e subo. Em vez de fazer um movimento de um C assim, eu faço ele maior. Que vocês vão conseguir fazer essa progressão bem certinho. Tem pessoas que chamam também de movimento de decolagem, né? Que é exatamente, pensa num avião decolando, quando ele começa a subir, ele vai subindo devagarinho, e essa mesma graduação que é quando a gente faz um degradê, né? Então, ó, fazendo todo esse movimento em C aqui, ó. Sempre lembrando que o movimento em C, ele tem que sair do cabelo quando ele começaria a arredondar o crânio. Então a gente não quer arredondar esse corte. E por isso que a gente vai fazer, ó, um movimento em C, só que esse movimento mais longo. Para conseguir preservar tanto a aresta quanto a coroa, né? Aqui na parte de trás também, ó. Não vou entrar nesse volume de cabelo aqui, porque senão eu vou achatar a cabeça dele aqui. Então eu vou deixar exatamente assim. Próximo passo do pop. Ainda para tirar a marcação, vamos usar o pente número 3, com o movimento em C. Vamos lá. Ainda não saiu 100% a marca, né? Então a gente vai usar o pente número 3, movimento em C. O mesmo movimento que a gente usou para fazer agora com o pente número 4. Então vendo que antes de chegar aqui, ó, na coroa, eu já tô saindo, eu entro embaixo da marquinha, em cima da marquinha eu passo com a máquina encostada na cabeça e saio aqui em cima. Fechou? Agora pensem comigo com a lógica. Ainda tem uma marquinha aqui ou não? Ainda tem um pouquinho de marquinha aqui. Por quê? Vamos pensar assim, ó. 2, 3 e 4. E essa linha que a gente precisa tirar, ela não vai sair só usando esses pentes cheios, tipo o pente 3, o pente 4. Nós vamos precisar usar um intermediário a esses pentes para conseguir fazer essa conexão. Então aqui eu tenho uma marca, eu criei primeiro uma marca da 2 para 4. Foi os dois pentes que eu usei primeiro. Ainda ficou um pouquinho. Eu ainda tenho então uma marca da 2 para 3, porque eu usei a 3. Só que não saiu a marca da 2 para 3. Então eu preciso usar que pente e que regulagem para conseguir tirar essa marquinha que sobrou da 2 para 3. É, a marquinha que tá é da 2 para 3. Qual? 3,5? Não, aqui tem a 2 e aqui tem a 3. E a marquinha tá entre esses dois. Isso aí. Só que não existe um pente 2,5. Existe o pente 1, 1,5, 2, 3, 4, 6 e 8. Então, já que eu não tenho o pente 2,5, o que eu vou fazer para compensar? A alavanca. Então agora eu vou usar a alavanca para tirar essa última marquinha que eu tenho aqui. Agora, o pente número 2 alto, tá? Ó, para vocês entenderem, vou ler aqui a parte do pop, ó. Para finalizar e tirar toda a marcação do pente número 2, vamos usar o pente número 2 e trabalhar a alavanca alta, média e baixa. Se você seguir o pop, não vai ter erro, né? Você precisa seguir o pop. 2 alta, movimento de tirar a marcação. Qual que é o movimento de tirar a marcação? Czinho ou Czão? Isso aí, o C mais comprido, ó. Podem ver que eu não limito ele, tipo, se vocês fizerem isso aqui, ó, vai ser quase um movimento de marcação. E vocês não querem marcar, agora vocês querem, ó, tirar toda essa linha que sobrou ainda. Passei a 2 alto, vamos para 2 médio. E agora 2 baixo. E agora sim, eu tirei todas as marcações que tinha na progressão dos pentes. Fechou! Agora que nós já não temos mais linhas de marcação nesse degradê, o número 10. Após finalizar as marcações, fazer todo o acabamento com a máquina de acabamento. Máquina de acabamento. Pezinho. Sempre usa como referência essa parte aqui, ó, do ouvido, ó. O Dragos. Né? Se vocês usar essa parte aqui, ó, vocês nunca vão se perder. Só que existem alguns clientes que vai ter mais costeleta e outros menos. Nesse caso aqui, ó, não é tão comprida a costeleta dele, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma referência, aqui vai ficar bom. Então, ó, quando começa essa curvinha do lado de cima, por que eu tenho que pegar essa referência? Para conseguir fazer os dois lados igual, senão eu vou fazer um lado aqui e outro lado aqui, né? E não dá. Então, ó, peguei a referência, fiz a primeira marcação. O que é importante vocês entenderem? Se é um cliente barbudo, vocês não marcam assim. Vocês não vão marcar de frente assim, ó. Porque se vocês marcar a barba dele quadrada aqui, e a barba depois, tipo, tu vai ter que fazer aqui, vai ficar reto, e o degradê pra baixo, como é que vai ficar? Né? Então vocês têm que
pensar, poxa, ele tem barba, então vou fazer só o acabamento na frente e vou fazer o acabamento atrás da orelha. Esse pezinho da costeleta vocês não vão fazer. Agora aqui na frente, ó, bem de leve, porque eu sempre aconselho vocês a deixar mais discreto possível. Dependendo do cliente, o padrão do cliente que vocês vão estar atendendo, eles vão querer isso aqui mais marcado. Mas hoje aqui, o padrão da nossa barbearia e também o conselho que eu posso dar para vocês é que deixem o mais discreto possível. Por quê? Quando começar a nascer esse cabelo, não vai parecer que estragou o corte do meu cliente. Se eu entrar demais e fazer muito acabamento, vai parecer que daqui 3 dias, quando começou a nascer, já perdeu o corte. Entendeu? Mas é lógico que depende muito de cliente. Geralmente quando é mais gurizada, ou então quando atende mais tipo em bairro, assim, é melhor fazer com bastante acabamento, porque é o que eles gostam. Então, mas aqui na nossa barbearia a gente geralmente faz esse bem mais discreto. Fiz esse acabamento aqui. Esse acabamento aqui na frente eu costumo explicar para os meus clientes. Tipo, ó, dá para fazer, mas no caso dele, não precisa fazer. Porque pensa, se esse cabelo aqui crescer, hoje é feito acabamento, o que ele vai virar? Franja. Ele vai virar topete, então ele vai conseguir colocar pro lado. A gente já teve casos de nossos clientes que, poxa, eu acho que eu tô ficando calvo. Aí ia ver só o barbeiro que dele antigo fazia essa entrada aqui em cima. Não faz sentido. Bem na frente, que né, tem gente que sobe demais. Então, se é pra fazer, tem que fazer na medida certa, e é o cliente certo também, né? Então, geralmente, aqui na nossa barbearia, a gente não indica fazer isso aqui. Agora, ó, vou fazer o acabamento aqui atrás da orelha. Sempre tomem muito cuidado com a maquininha de acabamento, tá? Porque a maquininha de acabamento, ela é muito rente. Se vocês... Nossa, a minha tá bem rente. Se vocês pegar e apertar muito ela tem uma lâmina que corta aqui embaixo. Se você apertar muito ela, vai beliscar o cliente de vocês. Então vai dar aqueles cortinhos no pescoço, vai ser desconfortável. Então é sempre suave. Essa aqui vocês precisam só encostar ela bem de leve, que ela já vai tirar bastante. Ó, puxei a orelha dele pra baixo, não tô subindo, tipo, indo lá na raiz do cabelo. Eu tô tirando só o comprimento do cabelo. Eu não tô como se eu estivesse fazendo um desenho novo desse acabamento, não. Esse cabelo cresceu e é esse o volume que eu tô tirando, do crescimento do cabelo dele. Aqui atrás, ó, mesma coisa, ó. Fiz esse primeiro acabamento. E o problema de vocês, iniciantes, é tipo, como que eu sei aonde seguir esse acabamento aqui, ó? Tá vindo nesse sentido aqui, ó, atrás da orelha, ó. Não faria sentido nós seguir assim, ó. Deixar esse pezinho muito pra dentro. Ou então, vindo aqui de cima, ó, e deixar esse pezinho aqui, ó. E acabar deixando muito evidente, né? Então a gente usa um meio termo, ó. Venho seguindo ele reto aqui, ó, nos 45 graus, ó. E desenhei o pezinho. O que é importante vocês lembrar? Que precisa fazer as duas laterais antes para fazer o meio depois. Porque se você vem aqui, agora eu já quero fazer a parte de trás aqui, vai ficar torto. Então olha só, vou vir aqui, ó. Fiz, olha, na mesma medida aqui, ó, na voltinha ali em cima. Agora, esse acabamento aqui, basicamente a mesma coisa do outro lado, ó, bem de leve, sem entrar muito no acabamento. Deixando bem discreto. Vou seguir no mesmo sentido aqui, ó. Veio o acabamento aqui de trás da orelha. Que eu tirei só aquele excesso de cabelo. O que é importante vocês lembrarem? Outra coisa. Sempre vocês vão trabalhar de frente para onde vocês estão cortando. Por que eu estou trabalhando assim? Alguém sabe? Porque vocês precisam ver, né? Se eu estivesse trabalhando de frente para onde eu estou trabalhando, vocês não iam conseguir ver. Então vocês sempre vão ficar de frente. Se eu estou fazendo aqui, então eu vou pegar e eu vou trabalhar assim, para fazer esse acabamento. Ah, agora eu preciso desenhar a parte de trás. Eu viria aqui, ó, e desenharia a parte de trás para conseguir fazer. Então é assim que vocês vão trabalhar no dia a dia. Nesse caso aqui, ó, quando vocês chegam aqui, vocês já vão conseguir ver se as duas laterais vocês fizeram na mesma medida. Né? Se não fizeram, vai dar pra ver um lado, tipo, mais pra lá e o outro lado mais pra dentro aqui. Nesse caso, vou começar marcando aqui pelo meio. Todo acabamento vocês vão começar marcando pelo meio, tá? Se o cliente faz esse acabamento aqui na frente também, igual você faz, sempre marca pelo meio, vai pra um lado, depois vai pro outro lado.
Parte da nuca, mesma coisa. Marquei um lado. Fiz esse lado. Agora vou ter que vir aqui pra ver. Fiz o outro. Ó, esse lado aqui tá um pouquinho mais alto, ó. Tá vendo? Se eu não tivesse feito do meio pros lados, agora eu não ia conseguir me localizar o que tava torto. Então, ó, eu vou subir um pouquinho esse lado aqui. Esse lado, mais um pouquinho. E muitas vezes, quando vocês não estiverem conseguindo ajeitar esse acabamento, vocês precisam entrar um pouquinho mais nas lateral. Quer ver? Vamos ver. Só, ó, bem pouquinho aqui, ó. Que é isso que não tá deixando ficar bem retinho o acabamento na parte de trás. Agora sim. Ficou bem quadradinho, tá vendo? Fechou. Depois de fazer o acabamento, tem marcações no degradê e acabamento pronto, será feita a conexão da parte do topo com as laterais no pente corrido. Lembrando que a tesoura de corte tira o quê? Degrau ou sombra? Degrau. Esse volume aqui que tá fazendo um degrau aqui no cabelo dele é o que a gente vai tirar com a tesoura de corte. Aí nesse degrau aqui ó, é o que eu vou tirar. Ó, pensa só, tem bastante cabelo passando aqui, porque eu fiz aquela divisão, né? Aqui eu tirei o que é franja e isso aqui é lateral, então tá em excesso, porque não tava conectado antes esse lado. Então o que eu vou fazer, ó? Ó o pente corrido. Eu não vou vir aqui ó, e fazer assim, ó. Eu vou vir tirando a pontinha, ó. Aí agora eu pego, pente pra baixo. Poxa, eu posso tirar mais um pouquinho. Mais uma vez. Aqui já tá saindo, agora eu vou um pouco pra trás. Opa. Ó, só quebrando aqui, né? Tá fechando já quase 100%. O pente corrido é sempre importante você ser cauteloso, assim, tipo, tira de menos do que de mais. Se tirar menos, vocês podem tirar mais depois. Se tirar de mais, não tem o que fazer. Só esperar o próximo corte. Aí, tirei todo o degrau que tinha. Agora, a tesoura de desbaste, eu vou usar para tirar esse peso, ó, porque tá conectando com a parte de cima? Tá. Só que tá muito mais escuro essa parte aqui. Tá escuro e sem degrau. Então é porque tem muito volume. Aí a gente pega a tesoura de desbaste e... Com a tesoura de desbaste, vocês podem entrar um pouquinho mais. Só que pensa que é 2 pentes corridos. Não é só o pente corrido de baixo pra cima quando tu quer tirar a sombra. Além de ser de baixo pra cima, ele precisa ser de dentro pra fora. Então, ó, essa mecha aqui, eu vou fazer o pente corrido assim pra cima. Só que, como eu vou entrar um pouquinho mais, eu não vou elevando e encostar na cabeça. Eu vou fazer isso aqui, ó. Entrei, vou subindo e saindo, puxando pra fora essa mecha. Pra conseguir clarear de dentro pra fora e de baixo pra cima, pra conseguir fazer essa conexão, ó. Ali, tô lá encostado no couro cabeludo, ó. E agora eu vou puxando pra cima e pra fora pra clarear ali, ó. Olha lá. Fazendo toda a conexão, ó. Ó, tipo, aqui, ó. A tesoura de desbaste é boa pra isso aqui também, ó. Tá vendo que tem uma partezinha mais escurinha aqui, ó? Vou vir aqui, ó, e vou passar isso daí agora. Outro lado agora. Mesma coisa, ó. Vira um pouquinho. Estão vendo que tá conectado, só que tá muito escuro. Então, ó. Vamos fazendo a conexão. E fechou. Pente corrido era isso. Né, aqui eu ia mostrar antes pra vocês, ó. Partezinha mais escura assim, ó. Ah, por que fica mais escuro? Por causa da tonalidade do cabelo, cara. O cabelo não é inteiro de uma cor. Umas partes mais escuras, outras. E a tesoura de desbaste ajuda a gente nisso também, pra deixar esse corte mais uniforme. Tesoura tá 14. Após fazer toda a conexão, cortar a parte do topo. 15. Molhar todo o cabelo em cima. 16. Pentear todo o cabelo pra frente e fazer uma mecha guia central. 17. Na direção do nariz, fazer uma mechinha na grossura de um dedo. 18. Definir a altura da mecha guia. Sempre lembrar de deixar no ângulo de 30 graus na vertical para compensar a parte do ápex, para o meio não ficar maior que a frente. Então vamos começar molhando aqui, ó. Molhei toda a parte de cima. Direcionei aqui esse cabelo para frente. E vou fazer a primeira divisão para conseguir definir a mecha guia. Altura. Pode baixar bem para frente. Aí. Altura de uma sobrancelha na outra. Distância de uma sobrancelha na outra. Ó. Vou fazer essa primeira mecha aqui. Dividi um lado. Agora o outro. Ainda. Agora a outra sobrancelha aqui. É basicamente aqui.
e fiz a minha mecha guia central, que é o que eu vou definir toda a altura do topo. Como é que eu vou definir agora essa altura? Virei aqui, sempre eu faço isso, até mesmo hoje, no meu dia a dia, eu levanto a cabeça do cliente e peço assim, ó, quanto que tu vai querer baixar na parte de cima? E mostro a primeira mecha aqui da frente, ó. Quanto mais ou menos, mano? Um tanto assim ou mais? Tá com 4 dedos de altura. Deixar 2... Tá. Então eu vou tirar 1 dedo de altura na frente e atrás a gente sempre baixa um pouquinho mais. Ó. Marquei aqui na frente, ó, 1 dedo. Aí, como que eu sei quanto que eu vou tirar na parte do ápex e pra trás? Lembra do ângulo que a gente deixa a parte do meio menor do que a parte da frente? O ângulo de 30 graus. Que foi o que eu passei pra vocês, os ângulos na última aula, ó. Pra compensar essa parte do meio que sempre é mais alto do que o restante. Então, ó, o ângulo dos meus dedos, fiz o primeiro corte. E daí daqui eu vou definir todo o restante. Aqui eu não sigo indo pra 0, deixando bem rente na cabeça. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou arredondar essa parte que eu preservei o volume da coroa. Então aqui, ó, eu sigo reto sem baixar isso aqui, deixando esse volume na parte de trás. Já fiz toda a minha mecha guia, agora eu coloquei ela toda pra direita e eu vou fazer a parte do topo. Por que que eu fiz essa mecha guia? Olha só, peguei a parte da frente aqui, ó, empurrei o pente pra cima com os meus dedos. Exatamente aonde eu tenho que cortar com a tesoura e o restante para o topo ficar todo igual, ó. Cortei. É sempre importante vocês não largar toda essa mecha aqui para vocês ter uma base e não dar uma distância tão longa de um pente, de uma mecha até na outra. Então, ó, peguei aqui, puxei. A hora que eu encostei que o pente não vai mais, eu vou soltar e vou ir um pouquinho para trás. E já coloquei meus dedos embaixo do pente. Olha o ângulo dos meus dedos. 90 graus, porque eu quero deixar esse topo quadrado. Apesar dele ser na horizontal em 30 graus, eu quero conectar ele com a lateral em 90 graus para deixar esse rosto um pouco mais quadrado. Então, cortei também. Mesma coisa, puxei, não veio mais, soltei um pouquinho e subi. Mais um pouquinho. Nunca dando muito espaço entre uma mecha e outra, porque depois eu vou mostrar para vocês que nós vamos aferir esse topo, né, para ver se esse topo tá todo parelho mesmo ou não. E provavelmente, até mesmo eu que já tenho experiência, pulo uma mecha da outra. Porque às vezes a gente passa mesmo, a gente não tem noção exata de quanto a gente tá pegando, então passa, e por isso que a gente usa para aferir. Mas quanto menos espaço a gente der, menos trabalho a gente vai ter depois para estar alinhando essas mechas aqui. Outra coisa que é importante lembrar, eu fiz a minha mecha central, né? Aí eu vou pegar um tanto aqui do lado. Se os meus dedos são curtos e eu não consigo pegar toda essa região, divide essa lateral em duas. Tipo, agora eu peguei um pouco da mecha guia central e um pouco da mecha do lado. Se eu precisar fazer mais uma vez para pegar esse resto aqui na lateral, eu vou fazer. Eu não vou pegar essa mecha muito comprida, que ela venha até aqui assim, ó, na minha mão. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou vindo cortar, e essa mecha vai estar aqui e eu vou cortar o meu dedo. O ideal é que vocês sempre façam isso aqui, ó. Da falange do meio até a ponta dos dedos. Pega a mecha. Aqui, ó. Da falange do meio até aqui. Exatamente assim, ó. Não assim, ó. Que eu preciso vir com a tesoura até aqui. Se vir até aqui, vai cortar. Então, ó, da falange do meio até a parte da frente, cortou. Você vai ter que adaptar um pouco com esses teus dedos feios aí, tudo torto, mas sempre você resolve. Vamos subir aqui. Ó, o que eu falei pra vocês antes, ó. Eu fiz essa mecha guia e um pouco da lateral. Só que eu não consegui alcançar a parte do topo inteiro, ó. Então agora, ó, eu vou seguir a guia e vou finalizar só aquela pontinha ali, ó, que eu não consegui. Quando o barbeiro quer pegar no dedo inteiro, assim, até que no fim e corta o dedo, a gente chama ele de barbeiro vadio. Que não pode fazer uma viagem a mais, tem que fazer tudo agora, pá. Então não tem problema se voltar, e até como é menos, é mais rápido também. Cortei toda a parte do topo, só que eu não conectei com as laterais. Agora eu vou conectar aqui com essa lateral, ó. No ângulo de 90 graus aqui, ó, eu vou conectar com a lateral, ó, a parte do topo com a lateral, ó. Claro que se esse cliente tem uma franja compridona, assim, que sobrepõe na lateral, eu não vou vir aqui e conectar ele aqui na franja, né? A gente daí faz uma conexão em 45 graus. É como se eu pegasse essa mecha aqui, ó, e esse cabelo ele tá vindo até aqui, ó, vamos supor, no pente. Tá vindo até aqui no pente. Eu vou fazer esse ângulo, a conexão, ó. Eu vou deixar a parte da frente maior e a parte de trás ela vai vir conectando. Que daí quando a gente colocar esse cabelo pro lado, ele vai ficar meio que em camada e conectado
com a lateral. Né? Nesse caso que a franja dele não tá tão maior, a gente não precisa deixar ela fazer essa conexão em 45 graus, dá para fazer essa conexão em 90 graus. Eu gosto sempre de vir aferindo, meio que aferindo, ó, e conectando ele inteiro, até a parte da coroa aqui atrás, ó. E o outro lado a gente sempre vai fazer de frente. Como o lado de cá eu consigo pegar assim, esse lado aqui eu não consigo pegar assim, ó. Então eu vou vir aqui e eu vou fazer assim, a conexão. Pentei pro lado e conectei. Conectei as duas laterais. Agora eu vou aferir, do jeito que eu falei pra vocês. Ó, na horizontal, eu fiz todas as mechas antes na vertical. Essa ponta aqui, ó, conseguem ver? Que a parte do meio aqui, ó, tá maior do que todo o restante? Porque eu pulei uma mecha, dei muito espaço entre uma mecha e outra. E agora eu venho só conectando ela. Agora eu vou fazer essa última, vou aferir essa última mecha aqui, ó. E toda a lateral agora tá bem parelha e bem conectada. Eu sempre gosto, pra finalizar, olhar de frente assim, ó, no espelho. Vem aqui pra vocês verem. Pode vir aqui. O que eu gosto de olhar? Tu usa o cabelo pro lado de cá, né? O que eu gosto de olhar quando eu olho assim no espelho, ó? Vocês conseguem ver como se tivesse um calombinho aqui, ó. O cabelo dele sobe, aí faz uma lombadinha e vai reto. Isso aí, vocês só vão conseguir ver olhando dessa maneira, olhando no espelho. Então o que eu geralmente faço? Pego o pente número 3, que é o pente intermediário, eu usei a 2, 3 e 4, e eu vou olhando lá no espelho e eu vou fazendo essa conexão, ó. Porque eu não quero arredondar agora, eu só quero tirar como se fosse aquela lombadinha ali, ó. Estão vendo que já tá saindo? E isso aí é uma coisa que, se você olhar da lateral, não vai alterar absolutamente nada. Mas quando o cliente se olha no espelho, ele consegue ver esse volume a mais. Então vocês têm que sempre cuidar disso. Eu tenho um cliente abençoado por Deus, que toda santa vez ele vem e ele pede para eu tirar essa lombadinha que ele tem, mas às vezes é porque a gente usa para compensar mesmo o formato do crânio do cliente. Tipo assim, ele tem essa parte mais ressaltada. Aí a gente precisa baixar um pouquinho mais para conseguir alinhar, né? Olha lá, ó. Aqui, exatamente, ó, saiu aquele volume que tinha aqui e do outro lado também, ó, como a gente deixou esse corte mais quadrado. Olha o volume da aresta aqui, ó, como ele não arredondou o corte. Conseguiram entender? Fechou, podem se sentar lá de volta. Toda essa parte da lateral. O que falta eu fazer agora? Isso aí! Parabéns, mano! Davi acertou. O que é, Davi? Vamos lavar o cabelo dele. A navalha só é a partir da quinta aula que vocês aprendem. Soltei a capa. Tirar esse pelo da nuca. Vocês não podem esquecer de sempre estar limpando, tá? Tá no pop. Então, tirar a capa, tirar a gola e tirar os pelinhos que ficam na nuca do cliente. Por isso aqui vocês perdem cliente, mas também fideliza o cliente. Vamos lhe dar uma lavadinha? O que geralmente eu faço? Ó, eu pego uma toalhinha, coloco ela no ombro e deixo ela no ombro para lavar o cabelo. Sempre importante vocês instruir o cliente de vocês. Tem cliente que não sabe nem sentar no lavatório, então ele chega ali, tá tudo... e o barbeiro fica ali se desdobrando porque não quer falar pro cliente. Não, ó, você ajeita, faz assim, ó, bem mais para trás. Nesse caso aqui, a maioria dos clientes a gente precisa dizer pra eles, deita um pouquinho mais para trás da cabeça, ó, pra água não escorrer pela lateral e acabar molhando o cliente. Então desse jeito aqui, vou chegar, ligar o chuveirinho aqui e já coloco a água no cabelo dele, não. Vou sentir antes a água para ver se ela tá morna o suficiente, se ela tá boa o suficiente para não queimar o cliente. Testei na minha mão, geralmente no punho, que é a parte mais sensível, aí sim, eu vou passar um pouco e vou pedir, tá boa a temperatura assim? Aí eu vou molhar todo o cabelo do meu cliente. Após isso, vou pegar o shampoo. Um esguicho só, tá? Esse aqui, ó, sempre é o rótulo, o sem rótulo, o branco. Um esguicho só é o suficiente para lavar um cabelo. Vou vir aqui, ó, vou lavar as duas laterais, ó. Se eu vejo que tem uns cabelos, ó, na orelha do cliente, pode passar o dedo ali pra estar tirando esses cabelos, porque a gente nunca sabe. Primeiro, que se a gente já lava o cabelo, é pro o cliente já estar ciente de que ele pode vir aqui antes de ir pro culto, antes de ir pra um compromisso com a namorada, e que ele vai sair daqui com o cabelo limpo, né? Então, ó, limpei bem as laterais, limpei bem a parte de trás, sem a unha, mas eu tô esfregando aqui, ó, com a ponta dos dedos, pra tirar todo esse cabelo, né, que soltou ali no cabelo dele. Eu geralmente não desligo o chuveirinho porque é difícil de achar a temperatura certa, então pra não perder ela, deixa ligado. Boa água assim.
Aí eu venho aqui, ó, tampo a orelha, ó, pra não jogar água direto na orelha. Aí agora sim, ó, eu molho a mão, ó, e tiro o excesso da água e eu venho tirando esse sabão que ficou dentro da orelha, ó. A parte de cima aqui, ó, da testa, não jogar água assim, ó, senão vocês vão molhar o rosto do cliente, ó, sempre direcionando para trás. Outro lado é a mesma coisa, eu consigo ver aqui pela lateral, para não estar deixando a água ir direto dentro do ouvido do cliente. Tirei bem todo o sabão. Agora, ó, vou pegar, tirar o excesso da água com a mão, e para o cliente saber o momento dele desencostar do lavatório, a gente vai vir aqui, ó. Enquanto isso, ele não vai tentar sair, porque você vai estar trabalhando ainda, ó. Vou tirar todo o excesso aqui ainda, ó. Sequei dentro do ouvido do cliente, sequei a parte de cima, aí quando é hora dele sair, eu coloco a mão aqui, ó, atrás da cabeça, ele já vai entender que é para ele desencostar do lavatório. Aí sim, eu vou tirar mais o excesso da água, né, sem esfregar, tipo, muito forte, porque isso também gera queda de cabelo, né, pro teu cliente. E é sempre bom estar explicando. Tiramos o excesso, agora sim, pode chamar o cliente para cadeira para finalizar o corte. Passei aqui, ó, ele já foi para onde ele deve ir. Agora vocês secam sempre a favor, ó. Essa parte aqui para baixo, essa parte aqui para frente. Agora não adianta eu vir aqui e secar assim, ó, conta que ele vai arrepiar, né? Então, ó, sequei ele de cima, já ficou no sentido. Agora essa parte aqui, ó, vamos jogar lá para frente. E já vou secando no sentido que o cliente arruma. Tu gosta do topete mais alto para lateral ou mais baixinho? É sempre importante pedir isso também, né? Já pensou agora tá secando o cabelo dele todo assim, ó, e ele não gosta do cabelo alto, né? Então, ó, mais baixinho, só seca ele batido pro lado. E fechou. Tu prefere pomada efeito seco ou efeito molhado? Sempre é importante na hora de finalizar vocês pedir isso também, tá? Tem aquele cliente que gosta da pomada com mais efeito de gel, aquela que é mais natural. Então sempre vai estar entendendo para conseguir, às vezes, fazer uma venda, né? A gente sempre busca entender isso durante um atendimento ali para fechar potenciais vendas.